ouvinte e amigo Trielotour, sou Fabiana Lima do programa Trielotour pelo Mundo, pelo canal do YouTube. E estamos mais uma vez com um convidado super especial que nós trouxemos para conversar como se dá a evangelização através das peregrinações, mas também através do poder do marketing. Um convidado super especial, eu quero apresentar para vocês, evangelizador, casado, pai católico convicto. Fred é gerente atualmente de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Fred, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Nós que estamos na Expo Católica participando dessa 14ª edição e temos a graça esse ano de ter a TV Evangelizar e a Rádio 9 de Julho, que daqui a pouco o Fred vai falar um pouquinho para vocês mais dessa parceria conosco. E todos os nossos programas aqui gravados, entrevistas e convidados serão retransmitidos pela TV Evangelizar e você, que agora está nos assistindo, é quem está acompanhando todo esse momento. Fred, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, aqui no belíssimo stand da Trielotour aqui na Expo Católica. E a Expo Católica é justamente uma maneira também de evangelização. Aqui estamos expondo, né, aquilo que nós usamos como os meios necessários para a evangelização. Por isso é uma satisfação estar aqui, poder estar junto com a Trielotour nesse momento. E eu quero já engatar essa primeira pergunta, porque vem um pouco relacionada exatamente, Fred, o que você está falando, né, da Expo Católica. E é exatamente isso. Qual é a melhor forma de levar a evangelização e conhecimento religioso, né? A gente sabe que evangelização efetiva, sem conhecimento, muitas vezes não transforma, não muda a pessoa e também a sua realidade. Então, como construir isso e como levar isso às pessoas? A melhor forma de evangelizar é evangelizando. Todos os meios, todos os canais, todas as formas possíveis nós devemos utilizar hoje, né? Aquilo que a igreja ensina, aquilo que é moral e correto, nós devemos utilizar para a evangelização. E hoje, nesse mundo que vivemos hoje, de uma tecnologia muito avançada, em vez de nós simplesmente ficarmos, isso é errado, isso não dá, é ao contrário, é transformar esses meios, transformar esses canais em evangelização e trazer desses canais o que é bom, o que é necessário. É o canal, hoje em dia a gente vê as pessoas falam assim, a terceira idade não é alcançada pela tecnologia. Quem foi que disse isso? Verdade. Isso é uma mentira. Eu tiro pelas minhas tias, estão lá, o celularzinho na mão, conectadas a qualquer instante. Então isso é mentira. Dizer que a terceira idade está atrasada nesse veículo de comunicação das redes sociais, de tudo isso. Não é correto. Então a maneira de evangelizar hoje é utilizar de todos, mas todos os meios necessários para levar e tornar Jesus conhecido. Se esse meio é possível tornar Jesus conhecido, eu devo utilizar. E bem interessante, Fred, o que você falou, porque recentemente houve uma pesquisa, né, e nós ficamos bem felizes com isso, que a igreja, que sempre foi viva, atuante e atual, né, embora ela consiga levar sua tradição sem que mude, né, desde sempre a inspiração dela, a inspiração que Deus deu, mas ela também se atualiza. Hoje me parece que a igreja está muito mais aberta a esses novos meios de evangelização do que antes. É verdade isso? Você sente isso também? Eu acho, Fabiana, que a igreja nunca esteve fora. Verdade. A igreja nunca esteve fora das maneiras de evangelizar. As escolas começaram com a igreja. O canto começou com a igreja. Então a igreja sempre esteve à frente. Quer se dizer que a igreja é retrógrada, é antiga? Não, é ao contrário, a igreja sempre esteve iniciando todos os processos. Ela que ajuda a trazer a escrita, ela que vai ajudar na linguagem, ela que vai ajudar na música, como falei. Então a igreja, ela é essa ponta de lança. Ela vai abrindo esses caminhos. Por quê? Porque é a ordem de Nosso Senhor, do Senhor da igreja, que é de ir evangelizar. Então Jesus foi o grande comunicador.
Ele foi na sinagoga, na casa dos pecadores, em todos os ambientes. Mas como pode? Ele vinha aqui à casa de pecadores e ele ia e falava e tocava no pecador. Essa é a evangelização. E ele falava de acordo com cada realidade. Isso. Né? Ele conseguia transmitir a mensagem dele para os judeus, para os gentis. E isso é um grande marco, na verdade, né, da evangelização. A gente pode dizer assim que ele foi o primeiro marqueteiro. Né? Exatamente. Interessante, recentemente estava na Terra Santa com um grupo da Trialotor e eu mostrava, gente, vocês sabem o que é a pedra angular? Aí muitos, não, a gente escuta então, a pedra angular é aquilo ali, ó, que está ali naquele local. E Jesus fala da boca do inferno, a boca do inferno é aquele buraco ali. E a gente vai tocando nessa realidade. Jesus usou dos instrumentos que ele tinha na mão dele. O peixe, no lago, o pescador, era aquele que estavam ali. Realidade do momento. E qual é a realidade do momento hoje? São essas, então, vamos também utilizar. Vamos também utilizar. Então é por isso que nós estamos falando para vocês do nosso canal do YouTube, Trialotur pelo Mundo. Nos segue, vai lá, toca o sininho. Muitas novidades, entrevistas, tudo que a Trialotur está desenvolvendo para e com o turismo religioso você vai encontrar no nosso canal. Fred, só pegando essa ponta, né, já estamos falando sobre os tipos de evangelização, os meios que hoje nós estamos utilizando atualmente. Você hoje é responsável, é gerente de marketing da Arquidiocese de São Paulo, não é isso? E tem feito um trabalho diferenciado com a Arquidiocese, levando esse tipo de evangelização. O que hoje você poderia partilhar um pouco conosco do que a Arquidiocese de São Paulo tem feito para entrar nessa realidade e vivenciar esse novo momento? A Arquidiocese sempre ela teve também buscando esses meios. Ela nunca ficou para trás na busca dos meios, né? Graças a Deus temos um cardeal que está à frente. Quando a gente vai conversar um planejamento, um plano estratégico com ele, ele já está à frente nessa visão, né? E recentemente a Arquidiocese está vivendo um sínodo arquidiocesano. A primeira etapa do sínodo foi uma pesquisa muito rica e que nos trouxe muitos fundamentos para trabalharmos um planejamento para marketing, para a divulgação e para a ampliação e divulgação da fé. Né? Então essa pesquisa mostra que muitos católicos, os católicos de São Paulo, vão à missa aos domingos, uma quantidade, mas outros não conseguem ir, mas participam da missa pela televisão e pelas redes sociais. Sim. Então, precisamos entrar também forte nesse meio. Por quê? Porque os católicos que não conseguem, por um motivo ou outro, participar da Santa Missa presencial, de alguma forma recebem a palavra de Deus. Sim. Por meio desses meios de comunicação. Então, o cardeal muito atento a essas realidades, então vamos cada vez mais investir e caminhar nesse processo, né? Então, é um processo de ampliação daquilo que nós temos, de uma modernização do que nós já temos, para poder dar início a uma nova etapa da evangelização em São Paulo, a partir desses dados do nosso sínodo arquidiocesano. E do sino que toca. Vamos começar de novo agora. Essa dá para ir, né? E vamos entrar em outra agora. É interessante, Fred, você tá falando sobre isso, sobre essa disponibilidade da Arquidiocese, essa percepção que a Arquidiocese de São Paulo teve em relação à evangelização, né, do marketing. A gente sabe que existe uma busca de formação e de conhecimento que nenhuma missa online ou que está sendo retransmitida substitui, mas que ela colabora, inclusive, para que você, sendo tocado, você possa encontrar meios de no próximo domingo você estar naquele momento, de você ser alimentado espiritualmente, mas que você consiga ser motivado a ir. Isso tem dado resultados? Muito resultado. A gente fala hoje da cultura do encontro também, né? Tudo isso daí, mas eu vejo que as redes sociais levam para essa cultura do encontro também. Né? Recentemente eu estava fazendo uma live na Catedral da Sé com o cardeal da missa. Acabou a missa, nós fomos para um outro evento em outra cidade. Chegando em outra cidade, eu fiz uma outra live naquele momento. E uma senhora entrou no comentário e disse:
Mas como, Dom Dilo, o senhor já está aí? Se eu nem desliguei o PC, o senhor já está em outra live. Vejam, é um relacionamento pessoal. E isso gera interesse, né? O interesse da pessoa em buscar. E até a pessoa, quando está nesse meio inserido, ela tem alguma dificuldade, ela procura ajuda de uma outra pessoa. Verdade. Me ajuda aqui, vamos por lá em casa, minha mulher é minha consultora. Né? Amor, não sei fazer isso daqui não. E ela é assim, ela me ensina. É uma troca de conhecimento também isso daí. As pessoas que não têm a possibilidade de mobilização para um local, está ali na mão dela uma dificuldade que era antigamente de você ter um acesso de um conteúdo formativo. Era somente através do livro. Né? E hoje em dia, você tem um vídeo, você tem um áudio, você tem um podcast, você tem uma aula, um curso, tudo na sua mão. Então, por que não usar? Exatamente, que te oferece meios que são concretos, que são reais. E assim, daqui a pouco vai ser dessa forma. A gente já assistia antigamente aquele desenho animado dos Jacksons, né? Sim. É impossível acontecer isso. Está acontecendo. Já está muito próximo. E né? está entendendo? Muitas coisas, o relógio, tudo. Né? Então, nós precisamos hoje, cada vez mais, ter essa certeza. O mundo não vai voltar, o mundo vai para frente, e ele indo para frente, temos que ir com o nosso Senhor, mostrando aquilo que é preciso mostrar. Porque a mensagem de Jesus nunca é antiga. Nunca é antiga, é sempre atual, né? E Deus usa de cada um de nós para poder atualizar isso, transformar. E hoje tem usado não somente o Fred, a Arquidiocese de São Paulo, e a nossa igreja que continua atuando, gente. Às vezes a gente escuta tantas coisas na TV, por aí, mas a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja comprometida com a evangelização. Uma das maiores instituições do mundo, a principal, que faz com que a evangelização chegue aos corações das pessoas. Agora, Fred, a gente está falando de internet, está falando desse contato online, mas a Arquidiocese dispõe de uma rádio, não é isso? Isso mesmo. Chamada 9 de Julho e continua atuando de forma intensa também. Não perdeu essa força. Como é que a Rádio 9 de Julho hoje atua na evangelização? Para você ter ideia, como a igreja é ponta nas coisas, a Rádio Vaticana também é uma das primeiras do mundo. Sim. Né? Então, é necessário. A Rádio 9 de Julho hoje, ela abrange toda a cidade de São Paulo e algumas regiões lateral, Guarulhos, algumas regiões aqui ao redor da rádio da cidade de São Paulo. É a rádio oficial, ela quer ser a voz oficial da Arquidiocese de São Paulo e também trazendo interatividade. Né? Então, os amigos da rádio podem participar, escutam, estão interagindo. Nós temos uma programação diversificada de conteúdo de evangelização e cultural também, cada vez mais evangelizando a cultura. Né? Então temos essa vasta abrangência de atuação, né, da rádio, que pode ser sintonizada em qualquer ponto de São Paulo, e cada vez também a rádio modernizando-se, porque hoje aplicativo, as lives, tudo isso está sendo aprimorado cada vez mais na Rádio 9 de Julho. Então hoje, para você não só escuta a rádio, você vê a rádio através do aplicativo, através das redes sociais. Ou seja, a rádio está conseguindo se adaptar também a essa nova realidade. A essa nova realidade, com uma nova linguagem também, sempre mais atual, porque é necessário isso daí. E estamos vivendo esse processo de transformação também, para cada vez mais se torne atual a palavra do Senhor através da nossa rádio, através dos nossos meios. E o alcance dela? Ela, como eu te falei, ela está hoje em alguns programas chegando ao 3º lugar de audiência, né? E ela abrange toda a cidade de São Paulo. A torre de transmissão fica na freguesia do Ó, no alto. Então ela tem uma abrangência muito boa. Aeroporto, Guarulhos você consegue escutar a rádio. Campo Limpo, toda essa região tem a abrangência da Rádio 9 de Julho. Muito bacana. Fred também tem uma super parceria com a Trielo Tour, evangelizando através das peregrinações. E hoje, Fred, em tantas outras pessoas que passaram por aqui, a gente falava sobre isso, né?
todos os meios são necessários para evangelizar e o turismo religioso tem se destacado também nesse meio de evangelização, porque é uma experiência. Isso. Né? As pessoas levam a sua fé até ali e elas experimentam aquilo que elas acreditam, que um dia elas ouviram na Bíblia, que um dia ouviu o padre falar na paróquia. Isso. E como isso transforma essa experiência em vivência de fé. Então, como você acredita que essa evangelização através das peregrinações tem contribuído para esse crescimento de fé das pessoas? Recentemente na Terra Santa, um frei falou a seguinte coisa para o grupo que estava ali reunido e disse: olha, vocês aqui, vocês podem até num canto não sentir uma coisa, ficar tudo como estava, mas vocês vão ver a grande transformação quando vocês chegarem em casa. Então, uma peregrinação espiritual, ela tem no final dela aquele ide em paz. Agora começa a nossa missão. E a peregrinação da vida, né? Exatamente. E somos peregrinos. O que é a paróquia? A paróquia é a casa do peregrino, é o local da peregrinação. Então, fazer a peregrinação é uma experiência de fé. Primeiramente, a fé que a pessoa vai conseguir. Como eu sempre falo, custa. Tudo na vida nossa que não tem custo, não tem valor. Verdade. Custa, tem um custo. Mas a sua experiência de fé nasce a partir até desse processo, né? Pensando nisso, nós pensamos de uma forma organizada e estruturada para montarmos alguns trajetos, alguns roteiros, junto da Tríelotour com a Arquidiocese de São Paulo, principalmente dos eventos católicos, como vamos ter Encontro Mundial das Famílias, então vamos organizar isso daí, né? E a gente toca nessa realidade das pessoas. Eu vi num grupo de WhatsApp de um grupo e eles disseram lá, a moça, nossa, hoje o Evangelho, eu lembrei de tudo, daquele local que nós passamos ali. Nós passamos ali onde o padre falou no Evangelho. Então o que acontece? A experiência da peregrinação transformou aquela pessoa também num agente de evangelização. Ele foi formado na peregrinação e hoje ele se torna um líder. Então até os padres, por que devem motivar? Motive aquelas pessoas que precisam, que você sente que tem um potencial, que essa pessoa tem um potencial para ser um líder. Peça ela para fazer uma peregrinação. Ela volta líder, porque ela toca nessa experiência de uma cultura diferente, né? Muitos quando vão a primeira viagem de avião e passam horas dentro do avião. Chegam lá um idioma diferente. E quando a gente vê a pessoa viva que conseguiu comprar uma Coca com refrigerante fora do país, isso daí é um crescimento. É um crescimento cultural, espiritual. É um crescimento. E isso forma os líderes. Isso forma líder. Né? Então, a peregrinação também é uma grande maneira de formação de líderes. E até pegando um gancho nisso que Fred está falando, existe sim muito preconceito ainda de algumas pessoas, Fred, de dizer assim, mas por que eu tenho que pagar caro, né, para viajar, ter essa experiência, se eu posso ter esse conhecimento aqui, se eu posso ser formada aqui, se o meu pároco pode me formar aqui, qual a motivação a não ser viajar para isso? E pelo que Fred nos fala agora, a gente consegue entender um pouco da dimensão, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Trago uma experiência prática. Chegamos perto do Mar Morto, ali no deserto, onde Jesus foi tentado 40 dias, né? Estava um calor aproximadamente uns 40, 45 graus. E a gente para, a gente sente na pele, a gente não só escuta, a gente sente na pele. Eu disse para o pessoal, gente, tá quente? Jesus ficou 40 dias sentindo esse calor. Você está com sede? Ele passou 40 dias sem beber água, passando por esse calor. Imagina, então você simplesmente não só ouve. A evangelização ela começa pelo ouvir, mas depois ela passa a se transformar e você sente ali um pouco, mínimo que seja, da dor. Então essa experiência você toca no local, você toca, você vê. Aí você vê na Bíblia, vamos supor, o Santo Sepulcro.
Aí você acha que Jesus andou 20 mil quilômetros de um canto para outro, depois levaram... Está tudo ali. Próximo. Tudo muito próximo. E você entende, nossa. Por quê? Porque hoje a gente pensa que o mundo naquela época também tinha essa mesma quantidade de habitantes. Não tinha aldeias pequenininhas. Imagina, São José com Nossa Senhora e Jesus morando ali naquela cidadezinha. O que é que ele tinha ali? Ele fazia uma cadeira para receber o pagamento, uma cabra, uma pele, alguma coisa assim. Era pouca gente, não tinha uma demanda muito grande. E assim esse povo vivia. Como se vê isso? Tocando. Você ouve, mas você também toca e você põe em prática. A igreja usa um método de avaliação. Ver, julgar e agir. Eu disse que na peregrinação antes você ouve, você vê e agora você começa a agir. Gente, que reflexão! Nós sabemos o quanto a experiência transforma, né? A palavra diz, o falar transforma e o testemunho arrasta. Então é isso que a experiência de peregrinação faz com a gente testemunha isso, né? De perto, próximo, vivencia. Então eu quero agradecer demais a Fred pela presença dele, por esse rico debate que nós tivemos aqui, por essas colocações que nos enriquecem, que nos transformam, mas também nos convida. Eu quero deixar esse último momento para que ele possa convidar você a participar não somente dessas peregrinações que hoje a Arquidiocese de São Paulo, em parceria com a Trielotur, está realizando, mas também na evangelização, né, Fred? Que eu tenho certeza que é o objetivo maior seu e também da igreja. A missão da igreja não existe sem evangelização. A igreja vive para a evangelização. E quais são os meios que nós temos hoje para nos tornarmos evangelizadores? Temos que abraçar todos os meios. A peregrinação é um desses meios. E como eu digo, é um meio para a formação de líderes também. E nós precisamos desses líderes, de agentes de pastorais que são formados, porque é uma grande formação. Sim. A messe é grande e os operários são poucos. Você vai em Roma, você vê o Santo Padre, você sente o coração vibrar com aquele homem, e aquele homem é Pedro. É o mesmo onde Jesus disse. Então vibra o coração e vibra a fé. E você volta, não, eu tenho certeza da minha fé, eu tenho certeza da minha religião, eu tenho certeza de que eu sou verdadeiramente filho e católico. E isso é importante. Olha, eu já tinha agradecido a Fred, mas ele falou uma coisa assim, muito bonita sobre essa questão de Pedro, né? Quando a gente chega e vê, e a gente olha, e eu que já fiz muitas peregrinações, acompanhei vários grupos, assim como o Fred também, que hoje inclusive caminha conosco também, muitos dos nossos grupos, a gente tem essa riqueza, essa troca, mas muitas vezes eu vi pessoas se converterem, acreditarem na igreja, acreditarem em Maria, porque quando chegaram em Roma, como a gente chama, no coração da igreja, eles disseram, eu não sabia que a cultura me leva a crer que a igreja realmente é a de Deus, Isso. É a escolhida. Porque você começa a entender, claro, não respeitando, eu estou falando para um público católico, então respeitando a todos os meus irmãos queridos evangélicos, mas quando nós chegamos lá, a gente entende por que é que se diz que o Papa é Pedro, qual é a grandiosidade da igreja, por que é que a igreja traçou alguns caminhos, né, que hoje a gente vê essa briga, a igreja precisa ser moderna, mas esquecer a tradição, né, e a gente sabe que isso não se pode justificar porque Jesus pediu. Então Fred tocou num ponto que até me emociona um pouco, porque eu vi muitas vezes pessoalmente as pessoas voltarem para a igreja. Eu vou na peregrinação porque vai aquele padre, vai aquele amigo, vai aquele guia. E eu testemunhei nesses mais de 10 anos, quase 15 anos viajando em peregrinações, as pessoas voltarem a amar a igreja como ela é. Então essa é a nossa luta, né, Fred? Juntos pela evangelização, não somente através das peregrinações, mas da Rádio 9 de Julho, do marketing, dos novos formatos, daquilo que a igreja sempre inicia e se abre,
mas especialmente, como o Fred falou, formando pessoas que levem essa experiência de Deus. É isso mesmo. Então, muito obrigada, Fred. Foi um prazer recebê-lo. Foi uma graça poder nos tocar em pontos e que a igreja precisa ouvir, né? Então, nós convidamos você, padre, você, amigo, você, pessoa que deseja fazer essa peregrinação, nos procure, porque nós temos 3 roteiros maravilhosos da Arquidiocese, nós vamos lançar logo mais. Em breve, muito mais mesmo, né? Só um parêntese, é batido na igreja, uma igreja retrógrada, antiga, daí quando eu comecei na peregrinação uma vez eu disse, gente, fala que a igreja não pode, o padre não pode casar. Quem foi que disse isso? Vocês estão vindo aqui na Terra Santa, vocês vão encontrar igreja copta, maronita, melquita, e são dessas igrejas, as que são católicas, obedientes ao Papa, tem homens casados que são padres. Então, gente, já é uma formação intelectual, né? Já é uma formação para poder conhecer a igreja num todo, que é a nossa igreja. Então, somos igreja, para a igreja e com a igreja, porque mais do que viagens, nós cuidamos de pessoas. Tchau, gente, fica com Deus e até o próximo programa Tri Elo Tour pelo Mundo.